Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e essa é a disciplina de Teorias da História. Estamos começando hoje a nossa quarta teleaula, a historiografia contemporânea e as orientações teórico-metodológicas. Para fechar, então, o nosso curso, a gente vai começar a discutir as teorias que atualmente fazem sentido para o historiador, o pensamento que mais permeia o trabalho dos historiadores hoje. Nós sabemos que desde lá da Grécia Arcaica, da Antiguidade, muitas formas de se produzir história, ou seja, a epistemologia da história, né, os conceitos, as teorias, foram inventadas e foram se transformando. E, ao mesmo tempo, desde lá de trás, há também várias filosofias da história, que a gente chama, dá esse nome para as formas como o ser humano pensa a passagem da história, da vida cotidiana, se a gente está indo rumo ao progresso, se a gente está fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, há várias filosofias, várias epistemologias e, por fim, várias teorias da história permearam o trabalho do historiador ao longo dos séculos. No século XIX, a gente estabeleceu a história como disciplina, ou seja, ela sendo ensinada na escola e nas academias para produzir textos historiográficos. Os paradigmas principais dessa época foram o positivismo, o historicismo e o marxismo. Posteriormente, esses paradigmas eles foram se transformando ao longo do século XX, né? E uma das escolas mais fluentes, mais importantes no século XX foi a Escola dos Análises, também junto com o marxismo. Tá? Tudo isso vai desaguar numa pluralidade de várias teorias, de vários conceitos, de várias formas de ver a história se transformando e se alterando. Conforme eu trago no quadro para você, a gente tem que fazer a seguinte questão hoje, agora, neste momento. O que é o mundo pós-moderno que nós vivemos hoje, né? Que seria pós-moderno? Em primeiro lugar, é um mundo sem utopias viáveis. O que eu quero dizer com um mundo sem utopias viáveis? Não há uma expectativa, como houve, por exemplo, ao longo de todo o século XX, de uma disputa entre capitalismo e comunismo, por exemplo, para conduzir o ser humano a uma utopia que a gente poderia alcançar, a utopia comunista ou a utopia capitalista. Esses debates já não existem com força hoje em dia, até porque a União Soviética caiu e acabou. Como, por exemplo, Fukuyama, né, um pensador da década de 80, colocou a história teria, de certa forma, acabado, não da forma como Marx previu, mas da forma como os liberais previram. Então, essa falta de utopia viável prende a gente no presente, ou que vai ser chamado de presentismo, por exemplo. O que significa isso? A gente não tem muita expectativa do que vai acontecer no futuro, não busca um futuro promissor, vive o presente, como se fosse o carpe diem, né? Com muita força. Então, há falta de projeção do que poderia ser a história. Pensar o passado, projetando ele para um futuro. Outra característica dos tempos de hoje é a interdisciplinaridade, ou seja, no que diz respeito à epistemologia da história, né? Um fenômeno atualmente é estudado por múltiplas disciplinas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Olha, se lá atrás na Idade Média, ou melhor dizendo até, durante o Renascimento, houve a ideia de que uma só disciplina, que eles chamavam inclusive de mateses, poderia explicar todos os fenômenos que aconteciam no mundo, os fenômenos sociais, os fenômenos naturais. Depois, a gente partiu para um princípio que cada disciplina estudaria um fenômeno próprio. A história estudaria a vida do homem no tempo, a física estudaria a física dos objetos, a química, assim por diante. Cada disciplina teria um certo número de fenômenos que ela estudaria. Atualmente, a gente rompeu com todos esses pensamentos. A ideia é que um fenômeno deve ser estudado por várias disciplinas, vários enfoques. E a história foi incorporando cada vez mais essa ideia também, e a gente teve um diálogo muito grande com várias disciplinas. E é tudo isso que a gente precisa discutir na aula de hoje, né? Como que vai mudando as formas de fazer história e a forma como a gente vê a passagem da história. Campos e ressonâncias da história.
Nesse primeiro item, a gente tem que pensar quais são, considerando que a disciplina história hoje é plural, tem várias formas de se produzir história, vários domínios da história, vários tipos de história, a gente tem que entender um pouco quais são as possibilidades hoje para a história, o que se estuda atualmente na história. Para quê? Para a gente tentar se situar, entender melhor como se produz história hoje, já que há uma pluralidade muito grande. Essa é uma característica da contemporaneidade, a grande pluralidade de formas de se fazer história e de estudos de história. Para a gente entender um pouco isso, a gente tem que recorrer a um pensador brasileiro que é muito bom nessa questão de teoria, que é o José de Assunção Barros, que eu trago no quadro para você. Esse senhor aqui é o José de Assunção Barros, um brasileiro especialista na área de teoria da história e historiografia. Ele produziu várias obras, é um historiador bastante produtivo, mas eu destaco aqui para você 3 obras dele que eu recomendo muito que se leia. O Campo da História, Teoria da História, que são 4 volumes, História e Pós-Modernidade. Para todo mundo que está interessado em se especializar nessa área, esses 4 volumes são a base, tá? Para você entender a teoria da história. O Campo da História é fundamental para todo historiador, porque também dá um panorama geral ao que a gente está produzindo. E dentro dos conceitos do José de Assunção Barros, eu chamo a atenção de 2. Primeiro, campos da história. E o outro conceito que ele discute também são os acordes teóricos. Ou seja, são conceitos que ajudam a gente a entender a pluralidade de pensamentos que existem hoje dentro da teoria da história, dentro da historiografia, e ao mesmo tempo situar o nosso trabalho. É uma forma de organizar, entender o campo da história. Como eu disse, é muito plural, muito variado, tem vários debates e normalmente um historiador, é praticamente impossível que um historiador só conheça todas as áreas, todas as formas de fazer história que existem atualmente, tá? Então, o José da Assunção, ele cria esse espectro que ele chama de campo da história para ajudar a gente a entender melhor o que se faz hoje e, ao mesmo tempo, ajuda a gente a se situar no que nos interessa. Eu trago no quadro para você, então, esse gráfico aqui, né, que nos mostra um pouquinho dessa distribuição do campo historiográfico. Primeira coisa que a gente tem que pensar são as dimensões da historiografia. O que seriam essas dimensões da historiografia? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente perceber. Opa, me desculpe. As dimensões dizem respeito, por exemplo, à história social. Você vai fazer uma história social? Ou você vai fazer uma história econômica? Ou você vai fazer uma história cultural? Tá? Vamos fazer de conta, então, que a gente vai dar um exemplo aqui, pegando uma história política. A gente quer fazer uma história política. Dentro da história política, a gente pode pensar no quê? Nas abordagens, tá? O que seriam essas abordagens? Como que a gente vai abordar para produzir uma história política? Aí a gente pode abordar a partir das fontes, tipo de fonte, como tratar a fonte, né? Por exemplo, vamos fazer uma história política usando a história oral, usando a fonte da história oral, ou seja, criando entrevistas, criando depoimentos para entender a política. Além disso, a gente pode pensar na abordagem ainda com a relação ao campo de observação. O que a gente vai observar? A gente pode destacar, por exemplo, uma história regional de uma determinada região. Então, a gente vai fazer uma história com uma dimensão política, usando fonte oral e numa região. Por exemplo, a região de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro. E aí a gente ainda tem que decidir o domínio. Qual domínio que a gente pode escolher? A gente pode escolher um domínio com relação aos ambientes sociais ou objetos, ou ainda com relação aos agentes históricos. Vou dar ênfase aqui a uma história das mulheres, por exemplo. Então, eu escolho lá fazer uma história política, usando fontes, uma abordagem com fontes orais, num ambiente regional de uma determinada região,
São Paulo, por exemplo, e dentro do domínio da história das mulheres. Eu vou tentar entender, então, a história, como as mulheres veem a política naquela região ali, usando depoimentos orais. Como você viu, um espectro enorme de abordagens e de dimensões. Esse gráfico que o José da Assunção cria ajuda a gente a entender melhor essas várias possibilidades de se produzir história, para que a gente consiga, ao mesmo tempo, classificar um trabalho que a gente está lendo, para ficar mais claro a metodologia, a fonte, o conceito, o domínio que um determinado autor está utilizando, e entender, por exemplo, por que ele discorda de outro autor, certo? E também, por outro lado, serve para a gente mesmo se situar em que tipo de história que a gente quer produzir, com qual metodologia, já que hoje tem uma pluralidade muito grande. Além disso, outra característica do trabalho do José de Assunção, tirar aqui é essa teoria dos acordes teóricos harmônicos e desarmônicos. O que seria isso, né? Para a gente entender um pouquinho, há várias teorias que podem combinar e tem teorias que não podem combinar uma com a outra, pequenas ideias. Ele usa, como ele é um estudioso da música também, ele usa uma metáfora, uma comparação com a música, né? Existem ideias, existem conceitos que a gente pode chamar de notas, tá? E essa mesma nota, ela pode estar em acordes diferentes, ou seja, em teorias diferentes. É a mesma nota, mas quando ela vai de uma teoria para outra, ela cria sentidos diversos. No quadro, eu trago um exemplo disso para você. Imagine, por exemplo, o paradigma evolucionista desenvolvido pelo Charles Darwin no século XIX. Esse paradigma evolucionista, ele vai influenciar demais o século XIX, os intelectuais do século XIX, tá? E ele ressoa, essa ideia de evolução, de progresso, vai ressoar no materialismo histórico, no Marx. E também vai ressoar no positivismo do Augusto Comte, por exemplo, e de vários outros positivistas posteriormente, né, que vão trabalhar o pensamento do Comte. Por exemplo, dentro do paradigma evolucionista, o Darwin consideraria então que a luta das espécies estaria levando ao progresso das espécies. No materialismo, né, a luta, essa nota de progresso se transforma no quê? A luta de classes gera o progresso para a sociedade comunista. Veja, a noção de progresso está nas duas. Seria como se fosse uma nota, né? Uma nota musical dentro de acordes diferentes. A mesma ideia de progresso está no positivismo. O positivismo declara que se há o pensamento positivo, né, abandona a teologia, abandona-se a metafísica, tem-se o pensamento empírico, a análise empírica, você descobre as leis de evolução da sociedade. Então a ideia de progresso também está ali dentro do positivismo, mas aí é a ordem que gera o progresso, né? Então está dentro de um outro conjunto geral de conceitos. Finalmente, no quadro, tem um outro ponto que é totalmente dissonante, é o historicismo. O historicismo não aceita essa ideia de progresso plenamente, porque ele vai dizer o seguinte, olha, cada sociedade tem a sua própria forma de fazer história, cada nação tem sua própria história, tem nações que vão se desenvolver, tem nações que não vão, tem nações que vão se elevar e cair. Então, não está dentro, ele está no polo exatamente oposto, ele não tem essa nota dentro da sua teoria. Essa ideia ajuda a gente a entender porque o mesmo conceito pode aparecer em autores que têm ideias muito diferentes. Pode ser o mesmo conceito, a mesma ideia básica, a mesma nota musical, mas como ela está dentro de acordes diferentes, dentro de teorias diferentes, ela muda todo o seu sentido. As contribuições antropológicas. Dentro da historiografia contemporânea, a gente tem então uma pluralidade de formas de fazer história muito grande, vários conceitos que podem ser usados em vários campos diferentes,
E algo que influenciou demais a gente nesse período, nos últimos 50 anos, foi a interdisciplinaridade, ou seja, a necessidade do historiador conhecer várias outras disciplinas para poder fazer de forma eficiente o seu trabalho, né? Misturando conceitos da antropologia com a sociologia, conceitos da própria história, da economia. Então, há uma amálgama muito grande de ideias para conseguir produzir os vários campos, as várias dimensões, as várias abordagens da história atualmente. Um dos principais que influenciam demais a historiografia contemporânea é exatamente a antropologia. Tá? No quadro, eu trago um primeiro autor da antropologia que contribuiu demais para o pensamento historiográfico, principalmente a partir da década de 70, 80, e é esse senhor aqui, o Clifford Geertz. Tá? Algumas obras muito importantes dele para a gente entender tanto os conceitos quanto como que ele aplica esses conceitos na história é a interpretação das culturas, em que ele basicamente coloca lá o seu pensamento, as suas teorias, o saber local, a mesma coisa, uma obra mais recente, um panorama geral da sua produção, que uma das últimas obras que ele produz, que ele veio a falecer em 2006, mas é um grande antropólogo que trouxe várias contribuições para a historiografia. E quais seriam essas contribuições? Eu destaco aqui duas. A primeira, a ideia de se ler a cultura. O que eu quero dizer com isso? Ler a cultura. O Geertz parte da ideia de que a cultura, o que a gente faz, os costumes das coisas que a gente faz, as ideias, os valores que nós carregamos, deveriam ser tratados pelo historiador ou pelo antropólogo como se fosse um texto. E esse texto teria que ser lido buscando os significados, o que significam as coisas. Né? Por que eu faço uma determinada coisa? Qual que é o significado da minha ação? Não sei, de ir, por exemplo, num estádio de futebol torcer para o meu time. Qual o significado que isso carrega? Ele começa os estudos dele para aplicar essa teoria estudando a briga de galos em Bali. É muito interessante que ele vai tentar ler, então, o comportamento das pessoas e ler os valores que essas pessoas estão carregando nessa briga de galo, né? A famosa rinha aqui no Brasil, né? Então, ele estuda Bali a partir desse enfoque das rinhas de galo. E o que ele vai apontar ali? Olha, o comportamento das pessoas nessas rinhas é como se fosse uma inversão da sociedade. Se a nossa sociedade de Bali era toda hierárquica, com os mais ricos comandando e um monte de gente pobre tendo que seguir, sendo explorada, dentro da rinha de galo é como se todo mundo estivesse na mesma posição. E dependendo do galo que você torce, você pode até superar aquele que lá fora seria melhor do que você. Essa metáfora a gente pode passar também para o futebol, para a torcida de futebol. É um momento ali em que todos são comparados como iguais e o que depende ali é o quê? Como que você torce, qual que é o seu time. A sociedade ela vai sendo invertida de acordo com as práticas, com o significado das práticas do dia a dia. Então, a ideia principal dele é essa, é você ler o que as pessoas fazem, tentando entender o significado daquilo. Por que a rinha de galo é importante? Por que eles fazem a rinha de galo? É um momento em que é possível ali, por exemplo, uma pessoa pobre vencer uma pessoa rica, graças ao seu galo ser bem treinado, etc. Então há uma transmutação da sociedade ali e aquilo tudo tem um significado muito grande, não é simplesmente uma briga de galo valendo dinheiro. Há todo um conjunto de significados, uma teia de significados, como ele mesmo chama, que dá sentido à vida, que dá sentido às nossas ações, e isso seria o que o antropólogo, o historiador, deveria entender em cada sociedade. Isso se desdobra numa outra característica do pensamento do Clifford Geertz, que é a descrição densa. O que eu estou querendo chamar? O que eu chamo, ou melhor, ele chama de descrição densa? Para conseguir explicar o significado de cada prática, de cada ação das sociedades, dos seres humanos, você precisa descrever densamente, escrever no detalhe o que está acontecendo, o que as pessoas falam, como que elas se comportam, que sentidos ela vai dando para o seu comportamento, que valores que cercam. Então, a descrição densa é basicamente um texto, uma descrição com muito cuidado, mostrando cada detalhe
tá? Mostrando cada significado que está sendo cruzado ali nas práticas do dia a dia, nos valores de cada dia, certo? Um outro autor muito importante, ou melhor, autora muito importante da antropologia que contribuiu para a história, é a Mary Douglas, essa senhora aqui. Ela tem 2 livros muito legais, muito interessantes, que são O Mundo dos Bens, tá? Produzido em 76, e Como as Instituições Pensam, produzidas em 1986. Quais são os 2 conceitos básicos desse pensamento que eu destaco para você? O consumo como sustentáculo das relações sociais. Isso é muito importante dentro do pensamento da Mary Douglas, que é a ideia de que o que nós consumimos estabelece as relações sociais que nós temos. Por exemplo, um jovem que frequenta a escola pública, ou seja, consome o ensino público, ele vai criar um determinado campo de relações sociais. Um jovem que consome uma educação particular, extremamente cara, ele vai ter um outro grupo social que ele vai se relacionar, certo? Mas isso serve também para roupa, para carro, para tudo que a gente consome. O nosso consumo estabelece as relações sociais, é o sustentáculo das relações sociais que nos guiam. Essa é uma ideia muito interessante dela. Outro ponto que ela chama muita atenção, que está, de certa forma, ligado a esse, é que as escolhas individuais como uma decisão coletiva. A gente se engana em crer que quando a gente toma uma decisão, é uma decisão exclusivamente nossa, né? Se, por exemplo, eu vou estudar numa escola na Alemanha ou se eu vou estudar numa escola no Brasil. Não somos nós que tomamos essas decisões. É o contexto, é a coletividade que a gente faz parte que toma muitas das nossas decisões. Que comportamento que eu vou ter? Depende do lugar onde eu nasci, da família onde eu nasci, da cultura que me cerca. Então, as nossas decisões individuais são muito influenciadas pelas instituições. Instituição é família, religião, a sociedade, a escola, tudo isso são instituições que vão o quê? Moldando as minhas ações. E a gente entender como essas decisões individuais têm relação direta com o que está em volta da gente, ajuda a gente a entender melhor a sociedade, a dinâmica geral da sociedade. Então, tanto o Geertz como a Mary Douglas dão grandes contribuições vindo da antropologia para o trabalho do historiador. A nova história cultural. A antropologia, então, desde a década de 80, está muito presente no trabalho dos historiadores e vai ter um reflexo direto em algumas áreas. Por exemplo, na 4ª geração da escola dos análises, que muita gente chama de a nova história cultural. Tá? A nova história cultural vai absorver muitas ideias dos antropólogos, as ideias de sociólogos também, e um grande exemplo, um grande líder da 4ª geração dos análises, ou da nova história cultural, eu trago no quadro para você, é o Roger Chartier. Tá? É um intelectual, um historiador bastante popular no Brasil, ele visita com alguma frequência o Brasil, muitos historiadores brasileiros vão estudar com ele lá na França, ele é francês, né? E tem grandes obras dele publicadas aqui no Brasil, que eu recomendo, que ajuda a gente a entender essa área que é a nova história cultural, né? Que é A Beira da Falésia, por exemplo, que é uma obra bastante teórica, muito interessante, que mostra vários conceitos, várias teorias, diálogos com vários autores fundamentais atualmente. Práticas da Leitura é outra obra dele, porque uma das especialidades dele é estudar a história de como nós lemos, a história dos livros. Essa é uma das áreas de especialização dele. Finalmente, as origens culturais da Revolução Francesa. Outra área dele, né, é o estudo da Revolução Francesa, e sempre com esse enfoque cultural. Como que a Revolução Francesa acontece, né, não só por questões econômicas, mas também muito por questões culturais. Então, essas 3 obras dão um panorama geral do que seria o pensamento do Roger Chartier, indicando as teorias, os conceitos, indicando o que é muito interessante, tem um campo muito grande de historiografia para essa área, a história da leitura, de como nós lemos, como isso vai mudando ao longo do tempo, a história da produção do livro, a história de guardar o livro, hoje tão discutido, né? Será que a gente precisa ter livro de papel ou só o digital
vai ser suficiente, como que vai ser. Então, essa história é muito rica atualmente. Tá? E pensar a Revolução Francesa a partir de pressupostos culturais e não só econômicos. E daí a gente consegue desdobrar e entender um pouquinho das críticas do Roger Chartier, como eu trago no quadro para você. Né? Ele vai ser um crítico do marxismo, mas em que parte do marxismo ele critica? Ele vai tentar mostrar que o que determina a ação humana não são as questões econômicas, as questões socioeconômicas. E a cultura seria simplesmente uma superestrutura que serviria unicamente, que seria produzida pela economia, a cultura, e serviria simplesmente para manter o modo de produção. Não, ele vai argumentar que a cultura está completamente amarrada na economia. Não tem como soltar uma coisa da outra. Não tem como dizer que uma coisa é mais importante do que a outra. Por isso que ele faz essa crítica principalmente ao marxismo mais ortodoxo. Outra crítica dele vai à sua própria linha de pensamento, ou melhor dizendo, à sua própria escola, né? Que ele faz uma crítica também à terceira geração dos análises. A terceira geração dos análises é aquela geração muito preocupada com a história das mentalidades, ou seja, as mentalidades seriam aquelas coisas que todo mundo pensa durante uma longa duração. Né? Toda uma sociedade, ou seja, a Europa inteira acredita que os reis são a representação de Deus na Terra. Então você vai estudar essa mentalidade da Europa. O Chartier vai dizer o seguinte, olha, pode ter algumas coisas que circulam em todos os grupos socioculturais, mas cada grupo sociocultural vê isso de forma diferente. Então a crítica dele é essa ideia de que poderia todo mundo pensar igual numa determinada época. Ele fala, não, podem ter coisas em comuns, né? O rei é uma grande figura, uma figura considerada divina, mas cada grupo social vê isso de uma determinada forma. Tem grupos, inclusive, que são muito críticos a essa ideia. Né? E o que ele coloca, então, no lugar, já que ele é tão crítico assim? Eu trago no quadro o conceito de quê? De pensar o mundo como representação. O que significa pensar o mundo como representação? A primeira coisa é o conceito de representação, né, vai abarcar todos esses elementos que eu trago aqui para você. Então, a primeira coisa que você tem que imaginar quando você vai usar o conceito de representação do Chartier é entender que, para ele, existe uma imagem mental do mundo. Para a gente conseguir se relacionar com as outras pessoas, para a gente conseguir agir no mundo, a gente cria uma imagem mental do mundo, que classifica o mundo, que organiza o mundo, que diz que isso é oposto daquilo, ou que diz que uma coisa é semelhante à outra. Então a gente tem uma imagem mental das pessoas, de tudo que nos cerca, que classifica, que organiza para que a gente possa agir no mundo. Isso é o conceito de representação, mas o conceito de representação tem mais itens também, que eu trago no quadro. Essa imagem mental, ela incorpora o lugar sociocultural. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do lugar onde você nasce, dependendo da família em que você nasce, dependendo dos amigos que você tem, da escola que você frequenta, da religião que você tem, você vai ter uma imagem mental do mundo própria. A imagem mental que você tem está de acordo com o grupo sociocultural que você participa. Por isso que ele diz, a imagem mental, a representação, incorpora a estrutura social. Cada grupo tem uma imagem mental do mundo que vai ser o quê? Eu trago no quadro para você o outro item. Essa imagem mental, que cada grupo tem e é diferente, são matrizes, né? Matriz de práticas e discurso. Então, dependendo da imagem mental que eu tenho sobre o mundo e sobre as outras pessoas, eu vou agir de uma determinada forma e vou fazer determinados discursos, vou falar determinadas coisas, certo? Então, a imagem mental incorpora o lugar que eu estou e guia as minhas ações. Além disso, essa noção também no quadro, eu trago para você a outra ideia, o outro conceito como aponto no quadro para você. A luta de representações. Nós estaríamos o tempo todo tentando impor a nossa representação de mundo, a nossa imagem de mundo para as outras pessoas, como a mais correta, como a melhor, tá? E ao mesmo tempo vai havendo o quê? Processos de apropriação.
As formas como o outro pensa, eu vou apropriando essas outras formas e mudando a minha imagem de mundo. E, ao mesmo tempo, há uma luta de representações, ou seja, há um combate para colocar a forma como eu vejo o mundo como superior à forma que outros grupos veem o mundo. A gente pode fazer um exemplo político, por exemplo, né? A disputa entre direita e esquerda. A direita tem uma imagem de mundo que guia as suas práticas e seus discursos. A esquerda tem outra imagem de mundo que guia outras práticas e discursos que estão em confronto para se colocar como a melhor explicação para o mundo. Então, esse conceito de representação é muito interessante, é uma possibilidade de se pensar a história também. O fenômeno da seca no Brasil. Você certamente já ouviu falar da seca no Brasil. Deve ter ouvido falar demais dessa questão, né? Então, essa é a nossa situação problema de agora, que eu trago no quadro uma explicação, né? Uma proposta para a gente pensar essa questão da seca. A seca no Brasil é explicada apenas por um fenômeno natural? A seca deve ser estudada apenas pelas ciências naturais? Ou seja, se eu estou colocando para você que a historiografia, ou até, a gente pode até ampliar, as disciplinas atuais, elas são muito interdisciplinares. Sociologia, antropologia, matemática, linguagem, as ciências naturais, são todas muito interdisciplinares. Elas trocam conceitos, elas trocam informações. Será que a seca, o fenômeno da seca, poderia ser entendido apenas pelas ciências naturais, apenas pela química, pela física, né, pela geografia, ou a gente precisa pensar a seca a partir de várias outras disciplinas, inclusive da história, da antropologia e da sociologia? Bom, quando a gente fala da seca, vamos discutir um pouquinho isso, quando a gente fala da seca, a gente tem essas imagens aí, normalmente vem à nossa cabeça, né? Ou seja, uma região totalmente seca, né, sem água nenhuma, pessoas que sofrem demais com essa seca, miseráveis, incapazes de plantar, de produzir seu próprio alimento, né? Outras cenas como essa daqui, de animais mortos por falta de água, e normalmente todas essas ideias estão associadas a que região do Brasil? A região do Nordeste brasileiro, né? Então, tem a seca, tem pessoas miseráveis, os animais morrem, essas pessoas se tornam emigrantes, vão sair de lá buscando novas oportunidades de vida. Mas veja bem, se a gente parar para pensar, a seca não acontece só no Nordeste. A gente tem problema de seca em várias regiões do Brasil. Normalmente está atrelada a espaço climático da Caatinga ou do Cerrado, que seria o correspondente às savanas africanas aqui no Brasil. E essa região de Cerrado brasileiro, ela chega até o Sudeste, até o estado de São Paulo, por exemplo. Então não há seca simplesmente no Nordeste, não é o único lugar. Mas mais do que isso, a gente adianta pensar só a partir do clima essa seca? A gente pensar nos últimos 10 anos, por exemplo, São Paulo sofreu muito com a questão da seca, o próprio estado de São Paulo. Ora, e por que ele sofreu com a seca? É só um fenômeno natural? Claro, a questão natural tem a ver com isso também, prejudicou essa situação. Mas a gente tem que considerar também a cultura da população em geral daquela região, se é uma cultura que desperdiça água, ou se cuida da água, se cuida das matas ciliares, se há essa prática, se há preocupação em cuidar dos fundos de vale, ou se as pessoas costumam jogar lixo nos fundos de vale, fazer queimadas nos fundos de vale. Isso é uma questão cultural, de se comportar, como lidar com a água, mas mais do que isso também é uma questão econômica. As empresas e a política econômica da água tem que muitas vezes pesar se ela vai fornecer financiamento para novas obras ou se ela vai pagar os dividendos para os acionistas das empresas. Que tipo de política pública e empresarial vai ser manipulada? Porque dependendo, pode faltar água ou não pode faltar água. O caso de São Paulo é um desses, nos últimos tempos. Então, você tem que entender o fenômeno da seca de forma interdisciplinar.
a entender a cultura, a natureza, a economia que cria essa dinâmica toda. Não basta somente você pensar isso do ponto de vista geográfico, por exemplo, ou natural. Então, para solucionar o nosso problema, eu trago no quadro uma resposta. Para problematizar o fenômeno da seca no Brasil, é necessário um levantamento sobre, por exemplo, os processos naturais, onde eles acontecem, o desperdício da água, a história do envolvimento do poder econômico, as disputas políticas, os valores e comportamentos da população. Ou seja, é necessário um trabalho multidisciplinar e o historiador, tem uma das características do historiador é conseguir, de certa forma, roubar conceitos de todas as matérias, roubar objetos de todas as disciplinas. Então, o historiador seria um intelectual bastante propício, bastante eficiente em trabalhar com essas múltiplas disciplinas para entender essa questão do fenômeno da seca, mas qualquer outro fenômeno que aconteça no Brasil e no mundo. Vamos no nosso momento de interação. Então, eu gostaria que você, vou dar um tempo para você pensar um pouco em algumas questões que a gente falou até agora, mas também eu deixo uma questão para você refletir e pensar aí o que a gente poderia chegar a partir dela, Atualmente, é possível fazer pesquisa histórica sem interdisciplinaridade? Então, considerando tudo que eu apontei para você, tudo que a gente discutiu até agora, seria possível? Seria ainda interessante não ter interdisciplinaridade na história? Ou já é um fato consumado e fundamental para a gente pensar os vários objetos, os vários domínios, as várias abordagens e dimensões da história contemporânea? Pensa um pouquinho, já a gente volta.
Voltamos então. Quero agradecer ao pessoal de Caçador, Santa Catarina, pelos elogios, pelas contribuições, pessoal de Santa Rosa, de Venceslau Braz, Paraná. É muito interessante as colocações de vocês, agradeço os elogios, e é isso mesmo, não tem jeito. E, na verdade, eu poderia ir até mais longe. O historiador, desde o século XIX, ele é incapaz de fazer o seu trabalho isolado das outras ciências. Ele sempre está ali pegando alguns conceitos, algumas ideias, porque assim ele consegue... um dos nossos maiores problemas é que a gente tem que explicar muita coisa. Né? A economia, a cultura, a ciência, a relação da natureza com o ser humano. Então, são muitas coisas que o historiador tem que dar conta. Então, seria impossível a gente fazer o nosso trabalho, especialmente hoje com os graus de exigência que nós temos, né? Sem aprender com outras ciências. No fim, como vários pensadores brasileiros falaram, como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, são grandes eruditos. Né? Os grandes historiadores brasileiros são grandes eruditos que conhecem várias disciplinas, vários elementos e fenômenos. Então é fundamental a interdisciplinaridade. Sociologia histórica cultural. Né? Então, outro elemento muito presente na historiografia contemporânea é a sociologia. São os conceitos oriundos da sociologia, principalmente a partir ali da década de 50 e 60, vários pensadores sociológicos vão colocar conceitos, dialogar com historiadores. Tá? Um grande pensador, um grande sociólogo, que na verdade ele é bem antigo, mas as contribuições dele só foram absorvidas mesmo pelos historiadores num período muito recente, eu trago no quadro para você, que é no quadro a gente tem o Norbert Elias, né? Infelizmente já falecido, viveu quase um século inteiro, viveu 2 guerras, né? Esse senhorzinho aqui. Mas não se impressione com essa carinha dele, coitado, de cansado aqui, mas a gente deve ficar muito atento aos vários trabalhos fundamentais do Norbert Elias, grande sociólogo alemão, como, por exemplo, o Processo Civilizador, que são 2 volumes. Todas essas obras aqui estão traduzidas para o português, são excelentes trabalhos sociológicos e que, dentro da sociologia, normalmente ela é criticada por não pensar a sociedade em movimento, né? E o Norbert Elias acaba com isso completamente. Todos os trabalhos dele estão pensando o movimento da sociedade, né? Como, por exemplo, processo civilizador. Então, são as transformações da sociedade. Outro aqui é os estabelecidos e os outsiders, que é a relação de quando um grupo... vamos dizer, se encontra com outro grupo, uma pessoa que vem de uma cidade, se muda para outra cidade, qual que é a dinâmica de comportamentos e de práticas que se estabelece ali. Muito interessante esse trabalho. A Sociedade de Corte, que estuda como é a dinâmica da sociedade na era moderna, e a Sociedade dos Indivíduos, que é exatamente a sociedade capitalista mais atual. Então, o Norbert Elias ele consegue pensar, ao mesmo tempo, o movimento das sociedades e definir como cada sociedade funcionou, ou, dizendo de outra forma, como que os elementos culturais, os elementos econômicos vão se organizando para criar uma determinada configuração social. Eu gosto de fazer a metáfora com o computador. Dependendo da imagem de fundo que você coloca, da configuração que você faz no seu computador, ele pode ficar mais rápido, mais lento, ele pode ser mais apropriado para jogos, mais apropriados para trabalhos com texto. Então, é interessante que o Norbert Elias ele tenta estudar então as configurações, como que uma sociedade, cada cultura, o comportamento dos indivíduos vai se encaixando para a manutenção dessa sociedade, tá? E como que esse processo vai mudando. E aí a gente tem uma ideia muito interessante do Norbert Elias, que eu trago no quadro para você agora, que é a ideia da civilização, do processo civilizador. Como nós vamos nos civilizando e, ao mesmo tempo, nesse processo de civilização, a gente vai criando processos de distinção social. Aqui eu trago um pequeno trecho, tá, de um texto do Erasmo de Roterdã, no século XVI. Acompanhe comigo a leitura, por favor.
Assoar o nariz no chapéu ou na roupa é grosseiro, e fazê-lo com o braço ou cotovelo é coisa de mercador. Tá? Isso aqui é um livro de costumes, de comportamento. O que o Norbert Elias nos traz, o que ele nos ensina nessa sua história do processo civilizador é o seguinte: o ser humano ele era muito bruto durante a Idade Média, né? Ele não continha os seus instintos. Ele era muito violento, com uma sexualidade à flor da pele o tempo todo, e gradativamente ele vai se civilizando, ele vai criando comportamentos para viver em sociedade menos violento, menos, vamos dizer, instintivos. Tá? Isso é um processo lento e os textos de etiqueta, de educação ajudam a mostrar isso. Mas junto com esse processo, quem faz esse processo primeiro são os nobres. Os nobres é que vão ficando chiques, que vão ficando educados primeiro. E por que eles fazem isso? Porque eles não querem mais usar da violência como forma de dominação. Eles querem usar da distinção cultural. Por isso que você encontra, como eu trago no quadro para você agora, essa imagem aqui, ó, agora a gente pensando na ideia de configurações sociais, qual que é a configuração da Idade Moderna dos nobres? Olha o Luís XIV aqui, conhecido como Rei Sol, né? Com as roupas todas bonitas. Você vai encontrar, se você pesquisar Luís XIV, o Rei Sol, você vai encontrar várias imagens dele todo chique, todo sofisticado. Filmes, eu recomendo, muito interessante, que se chama Vatel, que mostra um pouco da corte do Rei Luís do Rei Luís XIV, né? Como que o comportamento, como que a linguagem, as vestimentas são mais civilizadas, mas ao mesmo tempo serve para o quê? Para marcar uma distinção. Nós somos da corte, nós somos melhores que a população e é por isso que nós comandamos essa sociedade. Por outro lado, esse processo civilizador não acabou, mas a lógica vai mudar muito. Aqui a gente tem na Idade Moderna, a gente tem uma sociedade de corte, né? A nobreza toda chique, sofisticada. Só que a burguesia é que produz, é a burguesia que ganha dinheiro. E ela vai começar também, a lógica dela é quem tem mais dinheiro, mas ao mesmo tempo ela vai se apropriar, como eu trago no quadro, uma outra pintura, aqui já o quê? Uma reunião de família de 1867. Aqui já não é mais a nobreza. Aqui é a burguesia que se elevou, que ganhou o controle da economia e, ao mesmo tempo, ela teve que usar o quê? Também das vestimentas, do comportamento, para marcar uma distinção entre os outros. Ou seja, o processo civilizador tem essas duas facetas, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ficando, de certa forma, mais educado, menos violento, mais higiênico, que é bom, o processo civilizador também serve para gerar distinção social. Eu uso uma roupa cara, uma roupa chique, para marcar presença em um determinado lugar. Basta você imaginar entrar numa loja chique do shopping de chinelo e bermuda de tactel. Você vai ser olhado de forma estranha. Agora, se você entra de terno e gravata, você vai ser atendido de forma diferente. Por quê? O nosso comportamento gera distinção social também. Essa é uma ideia muito presente, então, no pensamento do Norbert Elias, que serve para a gente pensar o processo civilizador, ao mesmo tempo como algo interessante, bom, né, para reduzir a violência, para reduzir uma psique mais instintiva do ser humano, mas, ao mesmo tempo, é um processo que marca uma distinção social, cria hierarquias sociais. Sociologia do poder. Outro campo muito interessante que a sociologia vai trazer para a historiografia são as ideias de como que o poder funciona, de como que a sociedade se organiza em grupos, de como há uma dinâmica de trocas entre esses vários grupos. E um dos grandes pensadores desse campo é o que eu trago no quadro para você agora, é o Pierre Bourdieu, esse senhor aqui que tem uma quantidade de trabalhos gigantescas, infelizmente também já
já falecido, nasceu em 1930 e faleceu em 2002, sociólogo francês, muito conhecido aqui no Brasil e com... O pensamento dele é difícil, os textos dele são bastante complicados, bastante herméticos, fechados, mas a gente vai tentar aqui apontar algumas ideias dele e alguns textos que são fundamentais. Eu vou até começar apontando aqui, ó, o Sobre a Televisão, tá? Leia esse texto, é um livrinho pequeno, muito interessante, que explica a dinâmica da televisão, de como funciona os processos de poder, os processos políticos dentro da televisão e a sua relação com a sociedade. É um dos livros mais simples dele, né? É um pensador muito difícil. Aqui tem vários outros, né? A Reprodução, a Economia das Trocas Simbólicas, um texto bastante conhecido, mas de difícil acesso. As Regras da Arte é um texto mais tranquilo, muito interessante para entender como que a arte marca distinção, como que você tem que... o que você tem que aprender para ser um artista e como cada grupo social tem uma certa determinada... consumo de determinadas artes, por exemplo, um grupo mais erudito consome ópera, um grupo mais popular consome, aqui no Brasil, por exemplo, sertanejo, né, funk. Então, o consumo da arte, dependendo do grupo social. Outro livro interessante dele é Os Usos Sociais da Ciência. Então, como eu disse, o pensamento do Bourdieu ele é bastante complexo e tem vários elementos. Ele vai ao mesmo tempo misturar também Durkheim, Emile Durkheim, Max Weber, o Karl Marx. Então, são vários conceitos que ele vai misturando para criar a sua própria forma de estudar as sociedades humanas, tá? Aqui eu trago para vocês alguns conceitos dele, não todo o pensamento, mas eu resumo 3 conceitos que eu acho fundamentais do pensamento do Bourdieu, que ajuda a gente a entender a sociedade. Primeiro, o conceito de campo, tá? E o Bourdieu diz que, olha, a gente tem que tentar entender a sociedade a partir dos campos que existem entre elas. Antes de mais nada, isso não significa que esses campos são fechadinhos, são completamente fechados ou que eles não se misturam. Você não vai nunca encontrar um campo completamente isolado. O que seria um campo? Eu vou fazer círculos aqui como se fossem os campos. A gente tem um campo, por exemplo, o campo religioso. A gente tem um campo, por exemplo, das universidades, um campo, digamos, erudito das universidades. A gente tem um campo do capital financeiro, da Bolsa de Valores, por exemplo. A gente pode colocar o campo do capital produtivo, tá? Seriam o quê? Locais na sociedade. Dentro desses locais, várias instituições e vários indivíduos trabalham. Por exemplo, no campo religioso, a gente tem lá a igreja, a gente tem padres, pastores. No campo universitário, a gente tem os professores, os pesquisadores, as universidades, os institutos de pesquisa. No campo financeiro, a gente tem os players, né, como eles gostam de chamar, a Bolsa de Valores, as ventures, os hedges, em várias outras instituições, o campo produtivo, a indústria mesmo. Então ele diz, olha, vamos tentar primeiro separar teoricamente como que funciona a sociedade, os vários campos da sociedade. E aí ele vai dizer para a gente que cada campo desse tem um capital, opera um capital. Professor, o que seria esse capital? O capital para o Bourdieu não é só o capital material, o capital econômico, né? O que é o capital econômico? É o próprio dinheiro, são terras, são máquinas, são apartamentos, né? O capital material, que é muito importante, mas ele diz, olha, não é só esse tipo de capital que opera dentro da sociedade. Opera dentro da sociedade também o capital simbólico. O que é o capital simbólico? É o meu conhecimento, é os títulos que eu tenho, tá? Que título, professor? Ensino fundamental, ensino básico, doutorado, graduação, prêmios, tá? E o conhecimento que eu carrego, os capitais culturais que eu carrego. Pode ser chamado tanto de capital cultural quanto capital simbólico. Então tem o capital material, que está mais ligado à questão econômica, e o capital simbólico, que são os elementos culturais. Voltando no quadro, naqueles campos, então.
cada campo desse aqui, esses exemplos que eu dei aqui, existe um determinado capital. Perceba, dentro do campo religioso, talvez o mais importante é o capital simbólico, né? A capacidade de um padre conhecer os seus fiéis, de lidar com os seus fiéis, o título que ele tem, bispo, cardeal, né? Então, quanto mais você tem capital simbólico desse tipo, mais você o quê? Sobe dentro do campo religioso. Mais importante, o indivíduo dentro do campo religioso. Então, o indivíduo que vai para dentro do campo religioso, ele vai lutar para acumular capital simbólico do campo religioso. Por outro lado, alguém que está no campo universitário, ele não é importante ele conhecer a Bíblia, por exemplo, profundamente, ter fiéis. O importante para ele é produzir artigos científicos, ter título de doutorado, por exemplo. Então, repare que em cada campo tem questões diferentes. No campo financeiro, conhecer as finanças é importante, mas ter o dinheiro, ter o capital material também é extremamente importante. Dentro do capital produtivo aqui, a questão para você ascender é controlar uma indústria. Ter grande poder dentro de uma indústria. Finalmente, o último conceito que o Chartier coloca dentro desses todos que eu falei para você é o conceito de hábitos. O que seria o hábitos? Dentro de cada campo desse, o indivíduo vai adquirindo hábitos, ou seja, vai adquirindo um comportamento que permite que ele vá ascendendo. Nós somos treinados desde a infância, desde a família, a ter hábitos, a ter valores, a agir de uma determinada forma. E aí, gradativamente, você vai sendo conduzido para um determinado campo da sociedade, E dentro desse campo da sociedade, você vai ganhando outros hábitos. É o exemplo, nós estamos em uma universidade. Os nossos hábitos aqui dentro, que a gente vai aprendendo aqui dentro, são diferentes de uma pessoa que, por exemplo, vai trabalhar numa loja, num shopping de comerciantes, são outros hábitos que ele tem. Lá a preocupação é o quê? Saber lidar com as pessoas bem, conseguir fazer as pessoas comprarem os produtos, são outros hábitos que essas pessoas vão adquirindo. Então, esse pensamento do Bourdieu ajuda a gente a entender a sociedade, né? A entender que cada grupo, cada campo tem determinado capital material, determinado capital simbólico, e que as pessoas vão tendo que aumentar isso, vão aprendendo a lidar ali dentro para conseguir ascender dentro desse campo. Então, é um pensamento muito interessante, complexo, mas é muito bom para o historiador pensar a dinâmica da sociedade e a luta entre os indivíduos para ascender dentro da sociedade. Virada linguística. Dentro da historiografia atual, uma outra contribuição muito importante é a literatura, é a linguística em geral. A partir da década de 60, acontece o que a gente chama de virada linguística. O historiador começa a tentar discutir e a pensar como que a sociedade e o próprio trabalho do historiador está determinado pela língua que nós usamos. Eu gosto sempre de usar um exemplo para ficar fácil de entender isso, é o seguinte, olha, pense em alguma coisa. Quando você pensa em alguma coisa, se você parar para reparar, sem falar nada, você repara que você vai estar pensando na sua língua materna, você vai estar pensando em português. Então, o nosso próprio pensamento é estruturado pela linguagem. E o que os teóricos da história que trabalham com a linguística vão apresentar para nós? É o que eu trago para você a partir do pensamento do Hayden White. Esse senhor aqui, que não é muito bem visto pelos historiadores, não. Ele vem da área da filosofia e da linguística, né? E ele tem alguns textos, como a Meta-História, muito importante, Trópicos do Discurso, E o mais recente dele é o Passado Prático, publicado mais recentemente, infelizmente ele faleceu em 89, né, pós falecimento dele. E qual que é o pensamento que o Hayden White nos traz? Eu coloco aqui no quadro
o que eu chamo de um esquema do pensamento do Hayden White. Mas antes eu quero explicar para você o seguinte, o Hayden White ele vai irritar muitos historiadores, porque ele vai dizer o seguinte, olha, o trabalho do historiador, no máximo que o historiador consegue, com as suas fontes históricas, é provar pequenas verdades. Tá? Ele não consegue fazer uma grande história, uma grande narrativa, né, comprovável. Tá? É só pequenos elementos dentro da narrativa que são totalmente comprováveis pelas fontes. Tá? O resto é todo estruturado a partir da linguagem, vamos dizer, de elementos linguísticos e também elementos ético-políticos, a postura ética-política do historiador e as ferramentas linguísticas que o historiador tem acesso, tá? E esse quadro que eu trago no quadro para você, né, é um quadro que tenta mostrar alguns desses itens. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, a gente pode definir o tropo. O que seria o tropo para o Hayden White? São mecanismos que nós utilizamos para produzir o texto, para explicar dentro do texto. Por exemplo, o mecanismo da metáfora. O que é a metáfora? A gente definir alguma coisa a partir da comparação, da semelhança e da diferença em relação a outras coisas. O historiador usa muito isso, tá? Comparar a sociedade, por exemplo, a configuração social, né, do capitalismo, da sociedade contemporânea, com a configuração social da Idade Moderna. Há diferenças e há semelhanças. Então, a gente faz esse processo para explicar. Mas é um processo de quê? De metáfora. Tá? Outro elemento aqui, a metonímia, tá? Que é explicar toda uma sociedade por uma parte. Por exemplo, o caso do modo de produção no marxismo. O que a economia explica toda a sociedade. O que é a Idade Média? É o modo de produção feudal. Então, aqui, outra forma da gente explicar, via a metonímia, né? Ou seja, via uma figura de linguagem. Tá? Outro exemplo, a sinedoque. Aqui é muito parecido com a metonímia, que é você explicar alguma coisa, também o todo, por uma pequena parte, mas usando muito figura de linguagem. Por exemplo, o rei é todo coração. Significa o quê? Que o rei é bondoso, né? Ou é valente, tá? Esse é um exemplo que o próprio Hayden White dá. A ironia é você tentar dizer alguma coisa a partir da sua negação. Pela dificuldade de explicar algum fenômeno, você diz o que ele não é. Tá? Um exemplo rápido poderia dizer assim, o industrial do século XIX tem consciência social. Ele não tinha consciência social, não era possível isso naquela época e as ações dele não mostram isso. Então, tenta contradizer, fazer ironias, né? Dizer o que é alguma coisa opondo, dizendo que ela não é na verdade. Outros elementos que eu trago no quadro para você, que o Hayden White coloca, então além desses pequenas formas de explicação, ele vai falar do enredo, os enredos que ele fala que a gente utiliza. É o romance, né, que é a narrativa do herói que vai salvar ou que vai fazer o processo histórico acontecer. A tragédia, o enredo da tragédia, é que não importa o que as pessoas fazem, já há um destino pré-determinado. Por exemplo, o marxismo tem muito da tragédia, né, porque de qualquer forma a gente chegaria no comunismo, cedo ou tarde, né? A comédia seria a interação e a integração entre o bem e o mal, tá? Então, esses vários elementos de enredo que o historiador utiliza. Outro elemento que também a gente utiliza, que tem a ver com a linguagem, é o sistema de argumentação, tá? Ele fala, por exemplo, do formismo. O que é o formismo? A gente explicar as coisas descrevendo no detalhe, né? Então, pegar o Clifford Geertz, as ideias do Clifford Geertz cai bastante no formismo. Ele pega um determinado fenômeno, por exemplo, a rinha de galos no baile, e começa a descrever detalhes disso daí, né? Então, descrever, identificar cada elemento da sociedade,
É muito disperso esse pensamento, porque falta ligação entre os elementos. Outra linha argumentativa que eu chamo a atenção no pensamento do Hayden White, que ele fala que nós, historiadores, utilizamos, é o mecanicismo, que busca as leis de funcionamento da história. O positivismo é assim, o organicismo, né? Como cada indivíduo e cada instituição tem uma função para fazer a sociedade funcionar. Ou seja, cada instituição, cada indivíduo é um órgão que juntos têm uma função que fazem a sociedade funcionar. Outro elemento que aí tem mais a ver com a questão ético-política, que o Hayden White fala que a gente usa também, que os historiadores usam, né, é a ideologia. Ou seja, aqui eu trago alguns exemplos. O radicalismo seria os revolucionários, né? A esquerda revolucionária. O conservadorismo são aqueles que não querem mudança social, as mudanças muito lentas. O anarquismo quer a dissolução da sociedade. O liberalismo quer mudanças, mas mudanças num ritmo muito mais lento do que o radicalismo, que quer romper. Então, todos esses pensamentos... o Hayden White mostra, então, o que ele está tentando demonstrar para a gente? Que quando a gente cria uma grande narrativa historiográfica, a gente não foge desses elementos de linguagem. A gente está preso neles. E com as fontes, o máximo que a gente consegue provar são pequenos pontos. O resto é construído a partir desses elementos de linguagem e esses elementos políticos, ético-políticos. Então, uma reflexão muito importante para os historiadores de hoje, apesar de muitos historiadores não gostarem disso, porque vai retirar, de certa forma, a cientificidade da historiografia, colocando ela mais próxima da arte. Conflitos e diversidade cultural no mundo atual. Então, agora eu trago uma situação-problema para você, para a gente tentar pensar um pouquinho sobre como a sociologia pode contribuir para a gente entender a sociedade atual e esses processos de distinção e de múltiplas culturas que existem no mundo atual. Vamos dar uma olhadinha no quadro? A questão que eu coloco é a seguinte: existem conflitos culturais no mundo globalizado e civilizado atual? Ou seja, né, o mundo é global, a gente consegue, nesse instante, estar aqui se comunicando com o Brasil inteiro, a gente pode se comunicar com o Japão em segundos com a internet. As culturas elas vão, então, se interagindo uma com a outra, mas será que existe conflito? Eu acho que a resposta é sim, mas vamos pensar um pouco mais sobre isso. No quadro eu trago um exemplo, tá? Um diálogo que realmente existiu, né, produzido pela Marília Moscou, que eu cito aqui na referência, é um diálogo intercultural entre uma mulher ocidental, que está pintado de verde a fala dela, e uma mulher islâmica, que está pintado de azul a fala da mulher islâmica. Então a gente começa aqui com a fala da mulher islâmica. Vamos acompanhar esse diálogo aqui para a gente entender algumas coisas. Como pensar a cultura, né? As roupas compridas aqui são a depilação de vocês. Ou seja, a mulher islâmica está falando isso para uma mulher ocidental. Aí a mulher ocidental, hein? Como assim, né? Claro, não entendi nada na época, na hora que ela me falou isso. Como assim? As roupas compridas aqui são a depilação de vocês. Aí explica a mulher islâmica. Nós podemos, aqui na Tunísia, usar roupas curtas, como as que você está usando. Né? Pular aqui para continuar o diálogo. Aí a mulher ocidental pergunta, então, como não usam? Com um calor desses, deveria usar então, já que vocês podem, já que não é proibido. Aí a islâmica responde, bom, aí é que está a questão. Poder, você pode, mas se você usar, não consegue namorado, aí não consegue casar, aí é uma tristeza para você e para sua família. Responde, aí pensa um pouco a ocidental e fala, mas... E a depilação? O que teria a ver com isso, então? Por que você está fazendo essa comparação? Bom, responde a mulher islâmica, imagino que dói fazer depilação, certo? A ocidental fala, sim. Tá? Aí a islâmica pergunta, então por que vocês se depilam sempre? Teoricamente você pode parar, certo? Aí a ocidental, mas aí
né? O que vai acontecer? Você não vai se enquadrar na sociedade. Então, a comparação que acontece nesse diálogo é entre a vestimenta pública de muitos islâmicos, que é toda, que para a gente é muito estranho, mas ao mesmo tempo a mulher ocidental dedica horas se depilando também por causa da sua presença pública. O que eu quero chamar a atenção aqui com esse diálogo? Como há várias culturas no mundo, tá? E a cultura, a gente se adapta. O que a Mary Douglas fala, as nossas decisões, muitas vezes, elas estão totalmente determinadas pela cultura e pelas condições sociais que a gente vive. Tá? Então não é uma decisão totalmente individual, depende do contexto que a gente está. E, ao mesmo tempo, essas regras de vivência geram distinções. Uma mulher na Tunísia que não usa roupa cobrindo o corpo, ela perde valor social. E aqui no Brasil ou no Ocidente, uma mulher que não se depila, muitas vezes perde o valor social. Estou dizendo que isso é certo, pelo amor de Deus, gente, nenhum dos dois casos. Eu estou tentando explicar como o contexto cria várias coisas de decisão, nos obriga a tomar determinadas decisões. Então, no quadro eu trago a solução de como, desse pensamento, dessa reflexão. Olha, as instituições sociais moldam nossas decisões individuais. Os seres humanos se caracterizam pela plasticidade e diversidade cultural. A gente não é igual, a gente está o tempo todo mudando e há uma enorme diversidade cultural. Tá? E, finalmente, e é o que a gente tem que pensar bastante, a intolerância à diversidade gera sistemas de distinção social, quem é melhor e quem é pior. E, no extremo, gera conflitos bélicos. Tá? Então, entender que o ser humano ele está determinado pelo seu contexto, compreender que o ser humano é muito plástico e muito diverso, é fundamental para a gente tentar aumentar a nossa tolerância cultural e entender que, se não for desse jeito, a violência vai crescer cada vez mais. Tá? E a história serve para a gente entender esses processos também. Interação. Então agora, mais um momento que a gente para aí, que eu abro espaço para você pensar, refletir, mandar suas dúvidas, suas preocupações. Tá? E a questão que eu coloco para esse momento, eu trago no quadro, você conhece outros processos de distinção cultural que podem conduzir a conflitos sociais? Então, por último, a gente viu um certo comportamento, né, de vestimenta que gera distinções sociais e que muitas vezes pode até gerar conflito. Tá? Mas você conhece outros? Pensa um pouquinho, manda suas dúvidas para cá, a gente já volta.
Voltamos então. Novamente quero agradecer muito a participação de vocês nessa troca de ideias aí, o pessoal de Alegrete, Caçador, tantos outros que estavam participando e colocando as ideias. E é exatamente isso que vocês estão colocando aí, há várias questões. O comportamento religioso, o comportamento político, pode gerar distinções, pode gerar brigas e conflitos, mas veja, não tem jeito, né? Há várias religiões no mundo, há várias posições políticas no mundo. A grande questão é a gente tentar entender essas várias posturas e tolerar, né? Ter um meio mínimo de contato, de troca de ideias, para que isso não descambe para a violência e para que não gere mais distinção social, para além da distinção econômica que cresce cada vez mais no mundo contemporâneo. A grande quantidade de desigualdade, que existe no mundo hoje, pode ser amplificada ainda mais por essas diferenças culturais, religiosas, do modo de se vestir, etc. Então, o diálogo e a história é fundamental para a gente entender isso e pensar essas coisas, para que a gente não volte a repetir coisas horríveis como, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial e regimes totalitários, como o nazismo e o stalinismo, né? Então, pensar bastante sobre essa questão e entender que a história é fundamental para a gente refletir sobre isso. Quadro, então, a gente vai para o nosso momento final, recapitulando. Então, eu quero dar um panorama geral bem rápido da nossa aula de hoje e de todo o curso, né, de Teorias da História, já que é o nosso momento final. Primeiro item aqui é: o que é a teoria da história? Então, teoria da história é o conjunto de conceitos, de metodologias, tá? E formas de ver, de entender a passagem da história, tá? E há vários ou seja, a gente divide em filosofia da história para pensar como cada época projeta o futuro, pensa o passado, e epistemologia da história, que é o estudo dos conceitos, das metodologias. E há várias formas diferentes ao longo da história, e atualmente há um número muito grande de formas de produzir história, de conceitos. A gente não consegue dominar todos, mas é sempre importante conhecer cada vez mais, porque a história depende demais da interdisciplinaridade e depende demais de uma pluralidade de pensamentos para se aperfeiçoar, para avançar e para contribuir para uma sociedade melhor, tá? Outro elemento que a gente viu ao longo de todo o curso, e hoje principalmente, é a função da história no mundo contemporâneo, tá? Que eu quero destacar agora no final, que é a questão do presentismo e a história pública. O que é isso, né? O presentismo é aquela ideia que eu trago no início da aula de que hoje acabou as utopias viáveis. A gente não pensa muito em construir um futuro, né, mais harmônico. A gente pensa muito mais em viver o presente. Isso é uma teoria do François Hartog. Então, talvez seja agora o momento de usar a história para criar novos sentidos para a sociedade, né, brasileira, mas a sociedade mundial, para que a gente consiga progredir e avançar um pouco mais. E a história pública é um caminho para isso. O que é história pública? É a história que chega no público amplo. Muitos intelectuais criticam os historiadores porque ficaram muito tempo fechados na academia e permitiram que ideias nem sempre corretas, a análise bastante imprecisa sobre a história brasileira e a história do mundo, chegassem à sociedade distorcendo coisas e gerando problemas sociais graves. Então, a história pública tem e deve voltar para a mão dos historiadores. A gente deve participar mais da sociedade, tentar contribuir para melhorar a dinâmica social. Eu agradeço muito a sua presença, eu agradeço muito a sua participação e aqui a gente vai encerrando o nosso curso, a nossa disciplina de Teorias da História. Foi muito bom, gostei demais e eu espero que a gente se encontre em breve em outros momentos. Obrigado e até mais.